Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, pelo menos buscando, a face do Senhor. Dia 13 de março de 2025. Estamos a poucas horas de um dos fenômenos que a palavra de Deus nos diz, O eclipse lunar com lua de sangue. Duas coisas ao mesmo tempo. 21h03, exatamente. Estamos a poucas horas, a mais ou menos 6 horas, do eclipse lunar que vai da festa de Purim, tá? Festa de Purim, que é o dia que se celebra a libertação do povo de Israel da mão dos amalequitas. É uma data muito séria, muito significativa. Amanhã eu quero trazer alguma coisa referente sobre isso. Hoje era para eu ter feito várias anotações sobre isso, mas não tive jeito. Meu dia foi um dia de conturbação, um dia conturbado. Eu estou numa frente de batalha muito grande e eu não tive cabeça para poder anotar o que eu queria anotar sobre a festa de Purim e o que esse eclipse quer dizer para nós. Mas eu quero amanhã, se assim o Senhor permitir, quero trazer para todos nós sobre isso daí, o que esse eclipse vai impactar a vida das pessoas daqui para frente. Lembrando que, como esse eclipse tem esse e mais dois, depois não consta mais, Shalom Simone, Shalom Andréia, depois não consta mais no calendário astronômico, por incrível que pareça. Então, as luas de sangue que falam em Joel, elas já estão acontecendo, entendendo? As luas de sangue que falam em Joel, elas já estão acontecendo. Irmãos, prestem atenção, vamos ser sábios. Essas luas de sangue que Joel fala, e o céu ficar escuro, não é que vai ficar o tempo todo desse jeito, não, são aparições, entendendo? São aparições que vão nos colocar de frente com aquilo que está acontecendo. Então prestem atenção, essa lua, essa madrugada, para quem não sabe, ela começa a aparecer no céu às 3 da manhã aqui no Brasil, tá? Eu quero ver se eu consigo acordar, eu quero assistir, eu quero ver com... Eu não sei se o Javier Palacios é que vai estar narrando, ou se é o genro dele, mas eu quero ver se eu consigo. Shalom, Shalom Sandra, Shalom Viviane, a quem tá entrando aí, Leninha, Shalom a todos e boa noite, Eliane. Eu quero ver se eu consigo assistir às 3 da manhã, vamos ver se eu vou conseguir, se Deus me dê a graça de conseguir, né? Eu já ando ficando meio sem sono mesmo, então vamos aproveitar, né? Paz do Senhor, Vânia. Então é o seguinte, nós nesse momento precisamos colocar a nossa vida no altar. Satanás está tentando, nos tirar, pelo menos a mim, me tirar do eixo certo, mas o Senhor é aquele que peleja as nossas causas, O Senhor é aquele que peleja as nossas causas e eu confio no Senhor Jesus, que Ele vai me guardar, a mim e minhas filhas, do pior, do mal, e que Ele vai me sustentar debaixo da sua graça em nome de Jesus, Satanás não descansa, Ele não para, Mas é isso aí, é desse jeito aí que vai. Mas eu tenho alguma coisa para comentar com vocês muito séria hoje, muito séria. Eu quero ler aqui com vocês, prestem bastante atenção. Eu já li várias vezes, mas eu vou ler de novo porque eu vou trazer uma notícia, tá? Vou trazer uma notícia para que vocês entendam o momento em que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês entendem, tá? Mas quando eu acho as notícias, eu gosto de trazer para que nós fiquemos... Amém, Andréia. Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite, Alberto. Para que vocês possam, e como eu, ficar alertas, entendeu? Com as notícias. Então eu quero que você escute bem o que eu vou ler aqui para você, para nós, Capítulo 13 de Apocalipse. Presta atenção.
E logo eu tenho uma notícia, eu vou colocar a notícia aqui no ar. Aliás, no ar, né? Aqui na live, tá? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já sabemos quem é essa besta. Eu quero que você preste atenção. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Certo? A besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como o pé de urso. Então ela tinha as características do primeiro animal, tem as características do segundo, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão é Satanás. E o seu trono e o grande poderio. Então aqui nós estamos tratando aqui a cidade das 7 colinas, a cidade do Chiquinho, né? Por enquanto é o Chiquinho. Ele tem grande poder. Presta atenção, boa noite, Graciele. Ele tem grande poder, ele tem trono, entendeu? E ele tem um grande poderio sobre as nações. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe que eu estou te falando aqui. Boa noite, Maris. Para você entender a notícia que você vai ouvir daqui a pouco. Presta atenção. A sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram o dragão, o diabo. Vocês já viram a sala de audiência do Chiquinho? Vocês já viram como que é a sala de audiência do Chiquinho? Vocês já viram que é uma serpente? Que é um dragão? Vocês já viram o jejum? Boa noite, Ana Paula. O jejum, ó. Vocês já viram o Cristo que eles têm atrás? Não é Cristo, aquilo não é Cristo, aquilo é um demônio que tem atrás da sala de audiência, que de um lado ele tem forma de caveira, do outro lado ele tem forma de cobra, e aí todo enraizado. Então, você viu, né, Leninha? Então, isso aí. Então, presta atenção. Aquilo lá representa esse dragão aqui. Presta atenção, ó. E adorar o dragão. Ali é uma sala de adoração ao dragão. Presta atenção. Que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ou quem é semelhante ao Chiquinho? Quem poderá batalhar contra ele? Quem pode batalhar contra o Chiquinho? Entendeu? Eu estou traduzindo. É todo homem que sentar naquela cadeira. É isso. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, como nós já vimos Chiquinho fazer. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então ele vai ter poder. Presta atenção. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Ele vai ter ainda 42 meses para atuar, 3 anos e meio. Não fala 7 anos, fala 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Você sabe quanto custa uma cadeira naquela sala da serpente? As cadeiras da frente, em torno de $1.000. As cadeiras do meio, em torno de $700. E as cadeiras do fundo daquele lugar, $400 para ver o Chiquinho passar. Só para você ter ideia. Olha aqui. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora eu só vou ler o início. Eu vou ler somente o início da segunda besta. Presta atenção. Aí nós vamos partir para a reportagem que eu separei aqui para vocês. É curtinho, 6 minutinhos, tá? Mas é interessante você ouvir. E vi subir da terra outra besta. Repara que a besta do mar, ela já está na terra.
ela está fincada na terra. A besta da terra, ela é concebida depois. Os Estados Unidos, ele é o quê? Ele é descoberto muito depois da terra do Chiquinho tá lá. Muito depois o trono do Chiquinho tá lá. Entenderam? Quase mil anos, né? Depois, 1000 anos. É 1500 anos depois, né? 1400 por aí. 1400 depois que o Chiquinho foi colocado no poder, né? Vamos colocar assim 1000 anos, vamos colocar 1000 anos. Que o Chiquinho, que a cadeira do Chiquinho foi colocada para outros Chiquinhos estarem lá, né? Que já passou um monte de Chiquinho por lá, né? E agora tá no Chiquinho aí que tá, vai, não vai, né? Porque eles estão primeiro resolvendo a situação. Vocês vão ver aqui o que eles estão resolvendo, tá? Olha agora é a besta da terra, que a besta da terra, sem sombra de dúvida, é os Estados Unidos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Por quê? Porque ela tem o judaísmo e o protestantismo juntos. E falava como o dragão da primeira besta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A primeira besta é o Chiquinho. E faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Agora vocês vão ouvir isso aqui. Escuta o que eu vou te mostrar. Presta atenção, tá no site do canal do UOL, tá? Faz 5 dias que colocaram lá. Sucessão do Chiquinho é o próximo objetivo político de Trump. Presta atenção aqui. Espero que vocês escutem. Que é professora de Relações Internacionais. Tudo bom, professora? Bem-vinda. Boa tarde. Opa. Inveja é algo terrível, não é? Aqui é assim, a gente põe a mão... Contra os sintomas de gripes, resfriados ou alergias, a Bracur, a tradição no alívio da gripe. Francisco, né, que está se recuperando aqui de uma pneumonia. A gente já vê aqui na tela a Flávia Loss, que é professora de Relações Internacionais. Tá ouvindo? Tudo bom, professora? Bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aqui dar uma olhada na notícia que vem do Jamil Chad. Sabe o filme do Oscar, Conclave? A escolha do Papa, né? A gente sabe que o Papa Francisco, infelizmente, está numa condição de saúde ruim já há algum tempo. Aliás, até hoje foi divulgado um boletim, diz que ele está sem febre, está em condição estável, quer dizer, permanece na mesma circunstância que ele está internado já há algum tempo. E o Jamil Chad informa que, permeado por católicos ultraconservadores e tradicionais, o governo Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político, com a participação da diplomacia americana, de deputados da base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos. A Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a problemas de saúde, que a gente espera que não aconteça, né? Fontes em Washington confirmaram para o UOL que os trabalhos já começaram. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Burst como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé, no Vaticano. O gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e sua linha atual. Isso porque nos últimos anos, esse cardeal acusou o Papa de populismo, de criar confusão, ao permitir que padres abençoem casais do mesmo sexo e flexibilizar na doutrina. Ele ainda tem sido um crítico da decisão de Francisco de destituir líderes católicos conservadores de seus cargos, entre eles o arcebispo Carlo Maria Vigano, excomungado. Um sentimento de indignação ainda tomou conta dos mais radicais quando o Papa afastou o bispo Joseph Strickland de sua diocese no Texas, ou a retirada de benefícios também de um cardeal. Mas é nos bastidores que a atuação é mais esperada nesse momento. O cálculo do governo norte-americano é de que, mesmo que o pontífice não morra no curto prazo ou nos próximos 4 anos, serão decisivos esses próximos anos para influenciar a escolha do novo Papa. Trump vai terminar o mandato dele com um Papa que, se vivo, vai ter 92 anos. Professora,
Qual que é a importância, né, para os Estados Unidos, enfim, de ter um cardeal mais alinhado politicamente com o presidente Trump? Olha, esse assunto é bem interessante, até por conta do filme, né? Então ficou famosa até a frase, a palavra conclave. É bem interessante isso, porque a Igreja Católica sempre teve uma grande participação política no mundo, né? Ao longo de sua história, mas ainda hoje é assim. Então, o que a gente tem aí é essa previsão, essa imprevisibilidade, aliás, da saúde do Papa Francisco, que é considerado por alguns setores dos católicos como um Papa muito progressista, muito ligado aos direitos humanos. Ele é considerado mais moderno junto a essas pautas, e você tem outros setores do catolicismo que é mais conservador, é mais alinhado a várias pautas que o presidente Trump defende, a sua agenda ideológica lá nos Estados Unidos. E por que isso é interessante para o Trump? Que ele tem um Papa mais alinhado com as suas pautas, com a sua agenda ideológica, porque cerca de 20% da população dos Estados Unidos é católica, sem contar na comunidade latina, também latino-americana, que é na maioria católica. Então isso representa votos, isso representa uma estratégia importante para a política doméstica dos Estados Unidos. E essa ocasião do conclave, que a gente não pode esquecer que o Vaticano é uma monarquia, o Papa é o líder, né, o chefe de Estado e religioso do Vaticano. O conclave é uma ocasião muito importante, porque caso aconteça por indisponibilidade ou esse problema de saúde do Papa Francisco, acaba sendo uma oportunidade de você colocar um líder que também é político, alinhado à sua própria agenda, que vai fortalecer aí a sua pauta doméstica. A palavra conclave é bem interessante porque vem de reunião fechada-chave, né? Então, esse processo se dá sem transparência, com muita política ocorrendo por trás dos bastidores, e aí a gente está vendo Donald Trump, então, tentando influenciar esse processo, de olho, provavelmente, nos votos dos católicos, e também para fortalecer essa agenda mais conservadora, como, por exemplo, o anti-aborto, que é muito forte para Donald Trump desde o seu primeiro mandato, e, pelo que tudo indica, será também nesse segundo a julgar pelo projeto 2025, que aí é uma agenda que não foi um programa de governo, mas foi elaborada ali por think tanks ou por alguns centros de pesquisa mais conservadores, que colocaram algumas metas para serem acompanhadas e conquistadas ao longo desse segundo mandato. Você, Isabela, como é que vê essa movimentação do Trump? Como a professora Flávia apontou, o Vaticano ele é um ator muito importante do ponto de vista político, e nas últimas 2 décadas, vale a gente lembrar que o Vaticano exerceu muita pressão nas conferências da ONU relacionadas à saúde reprodutiva, a questões de gênero. Então, uma das questões sensíveis, são muitas, né? Mas uma das questões sensíveis está relacionada à saúde reprodutiva, né? A direitos reprodutivos. E aí, como a professora Flávia falou, principalmente na questão sobre aborto. E o Vaticano, ele de fato, a gente tem trabalhos acadêmicos que mostram isso, né, que vão analisar essas conferências, mostram como o Vaticano tem uma incidência muito forte do ponto de vista desses acordos globais, né, que acabam orientando diferentes nações. Então, muito do que está em jogo tem a ver com uma expansão da extrema-direita, né, de uma espécie de acordo global, né, de rede global da extrema-direita, mas também tem muito a ver com ações, né, e um tipo de política que venha do Vaticano que possa barrar, né, direitos reprodutivos e o debate principalmente em torno de direitos reprodutivos de maneira mais ampla, mas em relação principalmente ao aborto. Vocês viram, né? Pois é. É isso aí. Apocalipse 13 está se complementando. A besta da terra está já colocando, aliás, Chiquinho já veio pela besta da terra, só que ele veio do lado ao contrário. Ele veio do lado que choca todo mundo. Ele veio do lado esquerdo da situação. Ele veio abrindo uma sequela enorme no lado da direita. Mas quem está na direita, porque são pautas, presta atenção, as pautas da direita são pautas que se alinham com a palavra de Deus. Presta atenção, ó o engano. São pautas que aparentemente se alinham com a palavra de Deus.
Os escolhidos estão na onde? Na pauta da direita. Os escolhidos não estão na pauta da esquerda. Mas a palavra de Deus diz que, se possível for, enganará até os escolhidos. Que jeito? Vem vindo um homem aí, foi colocado, trombeta foi colocado, que não é um homem correto. É um homem que já foi pedo. Presta atenção. Já foi pedo. Já frequentou tudo que você puder pensar de bruxaria e essas coisas todas. Já tomou o líquidozinho vermelho. Se não é que não consome até hoje. Tem um filho que é um Néfilim. Ele não é normal. Então é um homem que ele trabalha com engano. Ele é a maga, né? Ele é mago. Ele é o 5º grau da bruxaria do mago no mundo. Só para você ter ideia. Ele é o 5º grau. Ele abre a era dourada de Aquários. Presta atenção, meus irmãos. Então ele vem com uma pauta da direita. Onde, para se cumprir o que Jesus disse, se possível for, enganará os escolhidos. E agora, como a cidade das 7 colinas, o trono de Chiquinho tá na esquerda, que é do Obama, que quem colocou o Chiquinho lá foi o Obama, agora o trombeta precisa colocar um à direita, para enganar todos os escolhidos católicos e não católicos, católicos e evangélicos. Estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão conseguindo entender a situação? Tá aqui, ó. Ela falou, ele é um imperador. Chiquinho é imperador. Chiquinho é governo. Chiquinho é que comanda o mundo. Mas ele está enfraquecido porque ele não tem tudo o que ele precisa ter, que a besta da terra agora tem e vai proporcionar para ele. Tá entendendo? Presta atenção, liga os teus ponteiros, liga teu radar. Nós estamos vivendo tempos terríveis, tempos de engano, tempos que, se você não tiver com a tua visão ligada no trono da graça, você não vai entender o que está acontecendo. Você vai ficar confundido, como os crentes das igrejas estão confusos. Eles estão confusos, eles não sabem para que lado seguir. Os crentes das igrejas, irmãos, estão desse jeito. Porque os pastores não falam isso para eles. Os pastores não falam, os pastores não abrem os olhos deles. Os pastores pouco estão se lixando. Por quê? Porque para os pastores, infelizmente, a maioria deles, eles querem isso. E se falar o que eu falo aqui para vocês, eles vão perder isso. Tá entendendo? Então não convém falar dentro dos templos religiosos de 4 paredes tudo isso que eu falo para vocês. Jamais. E outros irmãos também pregam. Então o que Deus está fazendo? Deus está levantando servas e servos dele, gente que não tem nada que ver com nada, gente que não tem glória, não tem estudo, só simplesmente lê a palavra, lê a Bíblia, lê com atenção. Tá entendendo? E o que acontece? Deus está revelando aos nossos olhos o que está acontecendo. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu não vou dizer que tem pastores, não, tem pastores sérios, tem pastores que estão pregando sim, entendeu? Tem pastores que estão pregando, mas é a minoria que está pregando. Então nós não temos o que perder, eu pelo menos não tenho o que perder, entendeu? Glória a Deus por isso, eu não tenho o que perder, porque eu vivo da graça de Deus, eu vivo daquilo que Deus me proporciona, e eu também não tenho olhos para esse mundo, os meus olhos é para a volta de Jesus. Faz 12 anos, irmãos, que eu vivo pela volta de Cristo. Faz 12 anos que eu prego e aprendo todos os dias da volta de Jesus.
Só que no Instagram já deve ter 3 ou 4 anos que eu tô aqui. Entenderam? Pregando a volta. Quem me conhece do começo sabe que o meu discurso é o mesmo desde sempre. É a volta de Jesus. É falar para você, se anima, porque as plataformas já estão montadas. O nosso tempo aqui já está terminando. Nós estamos hoje, que eu esqueci de falar, né? A 738 dias do término da geração da figueira. Isso nos diz que nós estamos alinhados com o terremoto que vai acontecer, que está profetizado em Zacarias 14. O terremoto que foi no tempo de Uzias, que é o terremoto que se dá de 90 a 100 anos. Sempre de 90 a 100 anos esse terremoto acontece. E a data máxima para ele acontecer é 2027, que é exatamente o tempo que termina a geração da figueira. E a senhora quer dizer, mais uma vez eu digo, eu não quero dizer nada, eu quero dizer o seguinte, para você ficar alerta. Porque a nossa redenção se aproxima. Os tempos já estão chegados, os tempos já estão aí, não tem para onde correr. Não tem. Agora nós temos que correr para o braço do mestre. Nós temos que correr, nós não podemos errar. Entenderam? Nós não podemos errar. Eu estou passando por uma situação que eu estou clamando ao Senhor para eu não errar. Para eu não errar, para Deus preservar a minha alma. Entendeu? Estou passando, hoje o dia foi cruel. E os próximos dias eu preciso da orientação do Espírito Santo de Deus, o que eu faço para que eu não venha errar. Não posso expor aqui agora, nesse momento, aqui nessa plataforma, de jeito nenhum não posso, mas eu digo para vocês, eu estou mesmo, só Deus na minha vida para, sabe, eu dentro de mim sei o que tenho que fazer, mas eu tenho que ter cautela e saber como agir para que eu não venha desmanchar, sei lá o que, meu Deus do céu, não dá nem para falar. Então é uma sinuca de bico, como diz o outro, é uma sinuca de bico. Mas eu creio que aquele que me chamou para boa obra é aquele que vai, em poucos dias, resolver essa questão na minha vida, né? E como, graças a Deus, Deus me deu Shalom Krika, Shalom Joelma. Gente, Shalom a todos que entraram aí, tá? Enquanto eu estava passando o vídeo aqui. Então, como eu creio que Deus é aquele que nos capacita para a batalha, Ele vai me dar vitória também em nome de Jesus. Amém? Então tá bom, irmãos. Então, recado dado. Nós temos aí, daqui umas horas, o eclipse. Esse eclipse vai ser um divisor de águas. Presta atenção. Presta atenção daqui para frente. Presta bastante atenção daqui para frente. Fica alerta. Porque grandes coisas vão acontecer. E nós precisamos estar firmes nas pisadas do mestre. Não larga das pisadas dele. Não deixa de santificar a tua vida, limpar as tuas vestes. Porque nós estamos vendo, irmãos, que o homem que vai se levantar muito rapidamente. A partir do momento que nós enxergarmos esse homem, a qualquer momento nós seremos tirados daqui. Inclusive, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Você viu aqui no Apocalipse 13, que diz assim, que foi dado poder para a besta do mar continuar por mais 42 meses. 42 meses quer dizer 1.260 dias. 1.260 dias quer dizer 3 anos e meio. Você divide isso por 360, não por 365, tá? Que o nosso calendário é 375. Você tem que dividir por 360, que é o calendário judaico. Presta atenção. Então, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Dentro deste prazo da geração da figueira, vai ser a manifestação do homem do pecado. Dentro deste prazo agora, da geração da figueira, será o tempo da apresentação do homem do pecado.
Fica alerta, meu irmão. Vai ser, porque depois que isso aconteça, a qualquer momento nós seremos retirados daqui. Eles vão ter mais 42 meses, eu creio, para continuar, pelo que a Bíblia diz. Mas nós não temos esse tempo. Nós temos menos tempo. A senhora é pré-tribulacionista? Não. Porque a tribulação, se Jesus tivesse que vir antes da tribulação, ele já teria vindo. Porque nós já estamos na tribulação. Nós já estamos na abertura para o 6º selo, nós estamos indo para a abertura do 6º selo. Então nós estamos na tribulação, dando já indícios, já passos para a grande tribulação. A grande tribulação, ela começa a hora que aparecer o homem do pecado. Ele já está pronto para aparecer. A plataforma dele está prontíssima para atuar. Nós estamos vendo o Mosca aí, com a marca, né? Estamos vendo o Gates com as suas performances, né? Performances de inoculação. Estamos vendo o Trombeta com o seu tempo dourado, discurso dourado. Estamos vendo ele já colocando o seu pé lá na terra do Chiquinho, que é a besta que sobe do mar. Então a besta da terra está se posicionando para que haja adoração à besta do mar. Ela já tem até como fazer o Deus. Em Mênfis será feito Deus em Mênfis. Entenderam? Então é hora de ficar antenado, é hora de ficar alerta. Porque nós já estamos com os nossos pés já avançados no início da grande tribulação. Então presta atenção, eu não sou pré-tribulacionista. Não sou pós também. Nós seremos livrados da ira. Da ira, sim, nós seremos livrados. Nós só seremos tirados daqui quando o anticristo aparecer. Quando ele aparecer, daí você pode aguardar, a qualquer momento Jesus vai nos recolher. Você pode ter certeza disso. Porque quando o anticristo vem, começa a desatar todos os juízos sobre a terra. Os juízos sobre a terra já vão começar, quer dizer, que ele venha não, que ele apareça, porque ele já está aí. Ele já está aí, ele só vai falar que é ele. Ele vai colocar com todas as letras quem ele é. Entenderam? Então fiquem alertas nos noticiários, fiquem alertas em tudo que vocês verem. Olha para a Bíblia, olha para 13 de Apocalipse. Nós estamos no momento de 13 de Apocalipse. Enquanto isso, paz, doutor Ivane. Enquanto isso, nós vamos aqui, né, ler segundo livro de Samuel, no capítulo 1. Davi mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul. Saul estava numa batalha, né? Deus encaminhou Davi para outra batalha, fez os filisteus guerrearem contra Israel. Israel estava na mão de um homem já que tinha se corrompido com Satanás, tinha se corrompido com tudo que há de ruim nesse mundo. Ele tinha desprezado a Deus em seu coração. Era um homem que fazia suas vontades e não a vontade do Pai. E agora esse homem é confrontado. E o Espírito Santo de Deus o deixa. E agora ele é morto. Mas observa como Davi vai reagir sobre tudo isso. Observe isso aqui. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Ziclag, ele estava descansando, sucedeu ao 3º dia que um homem veio ao arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Então era um homem que ele sabia de tudo que estava acontecendo em Israel. Ele sabia que Saul era inimigo de Davi e que Davi era o futuro rei de Israel. Ele sabia de tudo isso, mas ele agiu de esperteza. Presta atenção. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso?
Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha. E muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Saul era inimigo de Davi. Se fez inimigo de Davi, porque Davi não era inimigo dele. E Jonatas era o melhor amigo de Davi. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam contra ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou um amalequita. Lembra do amalequita que ele salvou, né? O rei Amaleque, tá lembrado disso? Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e a trouxe aqui, meu senhor. Olha a esperteza dele, né? Todo esperto dá problema. Toda pessoa que é esperta, ela cai num laço. Presta atenção, você que gosta de dar desperto. Nós sabemos porque a Bíblia não mente. A Bíblia disse, lá em Samuel, lá atrás, disse que, no capítulo do 1 Samuel 31, diz que Saul se lançou sobre a sua espada. Ele se matou. Ele se suicidou. Agora chega uma amalequita que conhece toda a história. Toda a história. Fala, pensa, bom, se eu chegar em Davi, levar a coroa para ele, levar a pulseira de ouro de Saul para ele e contar para ele que eu matei Saul, ele vai me colocar para trabalhar com ele. Ele vai me colocar no palácio. Ele vai ser o rei. Então ele engendrou a cabeça dele. Eu quero ler com você Provérbios 12, 19. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Provérbios 12, versículo 19 diz assim. Cadê você, Provérbios? Espera aí, já estou chegando lá. Provérbios 12, versículo 19 diz assim: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Você que gosta de mentir, fica alerta. Olha isso aqui. O lábio de verdade ficará para sempre. O lábio que fala a verdade vai ficar para sempre. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Olha isso aqui. E esse rapaz vem com toda essa história, achando que ele vai conseguir, vai ficar bem com tudo isso. Então apanhou Davi as suas vestes e se as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho. E o povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E ele disse: sou de um homem estrangeiro, amalequita. Não se esqueça, amalequita são os filhos de Amaleque, netos de Saul. Eles são eternos inimigos de Deus. Deus vai destruir eles até o final.
vai destruir todos. Não se esqueça que Amã, a festa de Purim, que é celebrada amanhã, é uma festa devido a Amã, o Amalequita. A rainha Esther, tá lembrado? Presta atenção. E esse Amalequita que Saul não quis matar o rei, e deve ter deixado outros fugirem, né? Agora se aproveita da situação e tenta tirar uma boquinha da situação, né? Como diz o pessoal. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Porque na cabeça de Davi, irmãos, quem tinha que tirar a vida de Saul não era ninguém, era o próprio Deus. E na realidade, Saul foi jogado na sua própria teia. Saul se matou porque ele trouxe o mal para a vida dele. Mas esse aqui, esse incircunciso aqui, ele tenta usurpar algum bem para ele, falando uma mentira. Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Davi manda matar. Nossa, irmã Ruth, que pecado. Não, irmão, não é pecado não. Ele fez o certo. Naquele tempo, Jesus não tinha vindo ainda. Não, aquele tempo era olho por olho, dente por dente. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Porque queira ou não queira, Saul pecou não, mas ele foi ungido. O óleo desceu da unção sobre ele. E Davi colocou no seu coração que ele não ia pôr a mão sobre Saul. Que quem colocaria a mão sobre Saul seria Deus, o próprio Deus. E Deus fez, Mas o Amalequita tentou se prevalecer da situação. E ele tão tosco, né? Tosco. Perdeu a vida pela sua ambição. Perdeu a vida por querer ser grande, por querer parecer grande aos olhos de Davi. Ele achou que se ele levasse a coroa para Davi, levasse o acessório para Davi, fizesse aquela firula toda, não, eu matei Saul, que Davi ia colocar ele no alto grau, porque Davi estava querendo vingança. Davi não queria vingança. Davi só queria viver. Davi só queria poder estar na presença do Senhor. Davi só queria poder fazer a vontade de Deus. Davi não se importava se ele ia ser rei ou deixar de ser rei. Não, ele não queria. Davi implorava a presença do Pai. Davi não implorava as coisas que o Pai poderia dar para ele. Meu irmão, presta atenção. Nós precisamos implorar a presença do Pai na nossa vida. Nós não precisamos das coisas desse mundo. As coisas desse mundo ele acrescenta. Para cada um de acordo com a sua vontade. Mas esse Amalequita não, esse Amalequita era mau. Esse Amalequita ele era um laço que estava vindo para pegar Davi. Tá entendendo? Esse Amalequita era um laço de Satanás que se Davi caísse na dele, Davi fizesse tudo o que Satanás achou que Davi ia fazer, ia projetar esse Amalequita no meio do povo, ia fazer dele um servo fiel a ele, ia falar: muito obrigado que você matou Saul, obrigado porque você fez isso, vou te colocar num posto alto agora. Ele achou que Satanás colocou no coração desse Amalequita para tentar. E provou o coração de Davi. Não, Davi não tinha coração para isso. Davi era servo. Davi não era senhor. Davi era servo do Senhor, Deus de Israel. E Davi, na mente dele, quem deveria ter tirado a vida de Saul não era o Amalequita, era o Senhor, não ninguém. E Davi manda matar. Davi paga o mal com o mal. Ele não disse que ele fez o mal? Davi mandou pagar o mal. Então ele não pecou.
Ele está no tempo da lei, ele está no tempo do olho por olho, dente por dente. Olha o lamento do arco que Davi faz agora sobre a vida de Saul e a vida de Jonatas. Com tudo que Davi aguentou, com tudo que Davi sofreu, com tudo que Davi passou tendo que fugir, não dormir no mesmo lugar sempre, porque senão Saul podia pegá-lo. Mesmo assim, Davi enalteceu Saul diante do povo de Israel. Davi colocou Saul no seu lugar de honra na história de Israel. Presta atenção. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo: ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto, que é o livro dos justos, tá? É o livro dos justos. Ó ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, não o publique nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós. Campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, e como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Boa noite, Daniele. Esse era o coração de Davi. Era um coração de quem olhava para o seu próximo, mesmo sabendo que jamais ele podia conviver com Saul, jamais. Davi sabia que se ele convivesse com Saul, ele ia ser morto. Davi sabia exatamente que se ele convivesse com Saul, ele seria morto. Mas nesse momento de consternação, nesse momento em que ele ainda nem sabe o que foi feito com Saul, ele não sabe que os filisteus degolaram Saul, ele não está sabendo nesse momento de nada disso. Penduraram Saul nos muros das cidades deles. Davi ainda não sabe disso. Davi não tem noção do que está acontecendo. Mas ele viu alguém que chegou e disse que tinha matado Saul. E ele vinga. A mentira ocasiona a vingança. Irmã Ruth, mas a gente não pode vingar, nós somos filhos de Deus, né, irmão? Nós hoje sim, nós somos hoje filhos de Deus, hoje lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas naquele tempo não tinha o sangue do Cordeiro. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Naquele tempo era a lei de Moisés que vigorava. Entendeu? Nós estamos hoje num outro momento. Mas Davi honrou a história de Saul. Davi honrou a história de Jonatas. Davi honrou o amor de irmão que ele sentia por Jonatas. Quando diz aqui, né, porque o pessoal colorido pega essa parte para dizer que Davi era amante de Jonas. Davi não era amante de Jonas. Davi era amicíssimo de Jonas. Eles eram almas que se atraíam não no aspecto físico, se atraíam no aspecto espiritual.
Esse era Davi. Assim começou o reinado de Davi. O reinado de Davi começou com clemência para um homem que largou das coisas de Deus. Mas ele não podia viver junto. Não podia viver junto. Um homem que virou vaso de desonra. Mesmo assim, Davi, após a sua morte, ele clama, ele chora a morte daquele rei. É difícil? É. Eu estou numa situação quase igual a essa daqui. A minha situação é mais ou menos isso daqui. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que Ele seja na minha vida, me ajude a eu não padecer, a Satanás não chegar perto de mim, através de um ser humano, né? Através de um ser humano. Que um dia foi servo também do Senhor, mas largou as coisas de Deus e virou um vaso de desonra. E eu, para poder estar viva, preciso estar muito longe. Mas Satanás está lançando coisas para tentar trazer, né? Trazer de volta o que Deus já levou embora. E o meu clamor é que Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos limpar as nossas vestes, nós precisamos criar inteligência emocional, inteligência espiritual, para que Satanás não venha saquear o nosso coração. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa que pode tirar proveito. Deus não abençoa pessoas que tiram proveito das outras. Escuta o que eu estou te falando. Não abençoa. Olha o Amalequita. Ele quis tirar proveito de uma situação. Encontrou a morte. Cuidado com os proveitos que você tenta tirar dos outros. Limpa a tua vida. Limpa o teu caráter. Nós estamos a poucos dias do nosso encontro com Cristo nos ares. Há poucos dias nós estamos para isso. Não é hora de nós perdermos a nossa vida com Deus. Não é hora de nós fracassarmos diante do Pai. É hora de estar atento, não é hora de errar. É hora de estar em comunhão contínua com o Senhor. Eu te convido a estar em comunhão contínua com o Pai. A colocar a tua vida no altar. A buscar de Deus integridade moral, integridade física, integridade espiritual. Ah, irmã Ruth, mas será que se eu me arrepender dos meus pecados agora Deus vai me perdoar? Sim, claro que sim. A palavra de Deus diz que quando você se arrepende, Ele joga os teus pecados nas profundezas do oceano e de lá Ele não se lembra mais, desde que a tua vida seja reta daí para frente. Entendendo? Então, coloca a tua vida no altar. Busca o Senhor pelo teu caráter reformado. Busca o Senhor pelas sequelas de pecado que você ainda tem, você precisa tirar. Busca a Deus para que você possa ser achado digno de estar diante da presença do Filho e não passar por tudo que está vindo aí. Você não precisa passar por tudo que está vindo. Desde que você seja achado digno de estar diante da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Peraí, gente. Te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz e justiça. O Senhor é um Deus que traz à nossa frente o nosso pecado. O Senhor é o Deus que traz à nossa frente os nossos erros, para que nós venhamos a nos arrepender
e sejamos, Pai, agraciados pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de Ti em graça e justiça. Nos ajuda, Senhor, nós estarmos diante de Ti com a nossa vida renovada, para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Teu Filho. E isso não vai demorar, é rápido o que vai acontecer, é rápido. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Ajuda cada irmão meu aqui. Nós, Senhor, somos necessitados das Tuas muitas misericórdias, Senhor. Somos necessitados das Tuas muitas misericórdias. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, sê conosco. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, pela vida do Roé Javier Palacios, lá no México. Cura essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Levanta ele para que ele possa, Senhor, estar nos dando orientação da Tua palavra. Te peço pela Paula, pelo Pedro, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, que a Tua paz esteja reinando sobre a vida desse casal. Te peço pela Clara, sua família, seus filhos que estão viajando pelo mundo. Que a Tua misericórdia os acompanhe, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles. Te peço pelo pastor Vitor, pela pastoração, traga eles para Portugal, Senhor, guarda eles no caminho, na estrada, nos túneis, né, daquele lugar, que eles possam atravessar com aquele trem sob o mar, né, em nome de Jesus. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos lá na terra onde o Senhor os pôs, guardados ali. Que a Tua mão de poder os alcance, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença naquela casa, que a cada dia mais a fé aumente. Te peço pela Luciana, pela sua família, Senhor, suas filhas na Inglaterra. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pela sua família, Pai, seus meninos, que a Tua mão esteja sobre a vida desse casal e das suas crianças. Te peço também pela Aline, pela sua mãe, a Osimira, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, guardando, Senhor, amenizando a situação da Osimira em nome de Jesus. Te peço pela Berenice, pela sua família, que se ainda está com pouco tempo de luto, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, Pai. Abençoa a Tua serva em nome de Jesus. Te peço pela Suzana, pelo seu filho, que já estão juntos, glória a Deus, para esperar a Tua volta. Pelo Denildo, Senhor, pela sua amiga a Geni, que ele pediu para orar. Pelo pastor Luiz, Pai. Guarda ele, livre do mal, não deixa que nada venha acontecer com o Teu servo. Que ele possa pregar a palavra da verdade, Senhor, aonde ele está, em nome de Jesus. Que ele possa fazer a diferença. Te peço pela Fernanda Bamin, Pai, que está lá em terras argentinas, sua família, pela Cleide, Pai. Pelo seu filho, pelo seu esposo, suas filhas, pelo Alberto, Senhor, que a Tua mão esteja sobre o Alberto, cada dia mais convencendo ele, Pai, da Tua graça, convencendo ele, Senhor, que ele foi chamado para estar digno diante da Tua presença, que a cada dia ele possa colocar a sua vida no Teu altar, Pai. Toca no coração do Alberto, Senhor. Te peço pela Andréia Brown, seu esposo, guarda eles em nome de Jesus. Te peço pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, Senhor, as Tuas meninas aqui, Pai. Põe a Tua mão sobre elas, abraça Tuas filhas, Senhor. Abraça elas, Senhor, porque elas só têm a Ti. Elas só têm a Ti. Eu te peço em nome de Jesus, cuida da Andréia Coelho, lá naquele lugar horrível que ela mora. Guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Joelma, Senhor, que a Tua mão de poder esteja sobre a vida dela. Senhor, guarda ela, as crianças, Senhor. Tenha misericórdia. Te peço pela Arlinda, pela Maria Lucilene, que a Tua mão de poder esteja sobre eles. Te peço pela Marta Valéria, Senhor. Guarda ela em nome de Jesus. Pela Larissa, pelos seus filhos, pelo seu esposo. Pela Rose, Senhor, pela Isabel, pela Dani e sua família, pela Eliedna e o Daniel, seu marido, seus filhos, pela salvação da família, Pai, em nome de Jesus.
Te peço pela Patrícia Venâncio, seu filho, guarda eles. Pela Fatinha, Senhor, prospera a vida da Fatinha, prospera o que ela fala, prospera o trabalho dela, prospera, Senhor, a vida. A Sara, mesma coisa, Senhor, guarda ela em nome de Jesus. Te peço pela Aline Cristo, pela Aline Gupta, Pai. Abençoa tuas filhas em nome de Jesus, pela Valmira, pelas suas meninas, seu esposo naquele lugar. Eles estão no olho do furacão, Pai. Guarda eles ali, Senhor. Pela Viviane Peixoto, pelo João Vitor, que a tua salvação entre nessa família. Pela Jaque e sua família. Pela Aline Franciele, a Rosimeire, Senhor. Guarda em nome de Jesus. Pela Mônica, seus familiares, sua mãe, suas terras. Guarda. Que ela possa, Senhor, abençoar aquelas terras, mesmo não produzindo nada, mas que ela possa sentir o teu amor ali. Pela Estela, Senhor, guarda em nome de Jesus. Pela Dani Cristina, sua família, pela Fernanda Garrido, pela Rudinéia Botelho, pela Celeste, pela Carol Cozen, Senhor, pela Joelisa. A todos eles, Senhor, dá a tua proteção, dá a tua mão em nome de Jesus. Prospera a sua dispensa, prospera a sua saúde, prospera a fé que há nelas para esperar a volta de Cristo. Guarda a Marisa, a Vânia Lúcia, Senhor, prospera a Vânia Lúcia no seu testemunho diante da sua família. A Tatiana Moutinho, a Tatiana Banzi, a Leninha, Senhor. Guarda o seu filho, guarda a sua família em nome de Jesus. Pelo Charles, pela Vanilda, Pai, pela sua família, em nome de Jesus, Pai. Pela Crica, guarda ela, livra-a do mal, prospera, Senhor, as artes dela, em nome de Jesus. Pela Beth Borba, que a tua mão de poder esteja sobre a vida da tua filha, que é uma serva obediente à tua palavra. Pela Irene Lara, Senhor, guarda ela, mostra para ela, dá paz no coração dela, para ela avançar, sabendo que Deus está na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Cleidiane, pela Margarida, sua mãe, pela sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivânia, sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda e a Clarice, pela Renata Carneiro, Pai, abençoa teus filhos em nome de Jesus. Pela Mônica Barra, seu trabalho, em nome de Jesus, põe a tua mão. Pela Joselma, pelo Francisco, ilumina os teus filhos dentro da tua palavra. Pela Aline Milani, seus filhos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tira ela de lá, em nome de Jesus, daquele lugar. Leva para um lugar de segurança. Te peço pela Nayara Paiva e sua família, pela Irivane e seus filhos, em nome de Jesus. Te peço pela Eunice, que a tua mão esteja de poder. Te agradecemos pela vida da Luana Emanuele, que foi achada. Glória a Deus por isso. Te pedimos pelo Gabriel, filho da Graciele, que a tua mão de poder esteja em todos, sobre todos. Que a tua mão de poder alcance os 4 cantos da terra, os teus filhos. Pai, a igreja de Filadélfia, que aqui se encontra, uma parte dela que aqui está, clama pela igreja de Esmirna. A igreja perseguida, a igreja que está derramando sangue por amor de ti. Nós te clamamos, Senhor, nós somos a igreja de Filadélfia, a igreja que vive no meio da corrupção, mas não está se deixando corromper. A igreja que é pobre, a igreja que não é nada, não conhece nada das coisas de teologia, mas conhece a tua voz. É a igreja que segue os teus preceitos. E eu te peço em nome de Jesus, nos dá força e poder para orar pela igreja de Esmirna. Ela está sofrendo, Pai, sofrendo muito. Olha por essa igreja, Senhor, tenha misericórdia. E se nós formos sentir a situação de Esmirna em nossas terras, eu te peço em nome de Jesus, nos dá a força que o Senhor está dando para a igreja de Esmirna lá do outro lado. Sê conosco, Senhor, nos dá tua misericórdia. Renova as tuas misericórdias. Eu te peço em nome de Jesus. Sê conosco.
Nos ajuda, Senhor. Prepara as nossas vidas para entrar na tua glória. Prepara as nossas vidas para não passar por todas as coisas que vão acontecer, mas que nós possamos estar em pé diante do teu Filho. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos por tudo. Cada vida que se encontra aqui. Te louvamos por cada uma delas, cada uma das que vão ouvir lá no YouTube, aqui em outros lugares, aonde for essa mensagem. Que a tua mão de poder esteja sobre nós, sobre aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, atentos nas notícias, para você saber aonde nós estamos, porque é o seguinte, quando nós terminarmos aqui, você precisa lembrar de tudo que a gente tem conversado aqui, para que você possa se situar no meio da situação e preparar as tuas vestes para o encontro com o Cordeiro. Amém? Fica na graça do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém e amém.